Olá, estamos de volta com o Senado agora. Os senadores vão votar com urgência 2 projetos da Casa que foram alterados na Câmara. As 2 matérias foram direto ao plenário, sem parar nas comissões. Uma delas é uma proposta para acelerar a justiça. A outra regulamenta direitos de uma categoria profissional que a lei ignorava. Nesta semana, os senadores devem votar o projeto que regulamenta o trabalho doméstico. A proposta enviada à Câmara dos Deputados em julho de 2013 foi modificada e voltou ao Senado em março deste ano. O senador Romero Jucá, autor do texto original, criticou a demora dos deputados. A Câmara demorou demais e o FGTS, todos esses direitos dos empregados domésticos não estão valendo ainda exatamente porque falta a regulamentação. Jucá pretende retomar boa parte da proposta original. Trazendo o banco de horas novamente para 1 ano, 3 meses é muito pouco tempo. Nós estamos trazendo o refis exatamente para possibilitar o parcelamento. Nós estamos trazendo o super simples doméstico, porque de outro jeito a vida do empregador ia virar um inferno, ter que regular várias guias, ir atrás de contador. E o dono de casa não tem uma estrutura administrativa como tem uma empresa. Então as modificações da Câmara a gente respeita, mas discorda. Também tramita em regime de urgência um projeto que amplia o uso da arbitragem, um método de solução de conflitos para evitar uma nova ação judicial. A medida seria uma forma de reduzir o número de processos que chegam à Justiça. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 30 milhões de novas ações são iniciadas por ano no país. O texto define que o árbitro deve chegar a uma decisão em 10 dias ou em prazo definido entre as partes. As decisões arbitrais de outros países precisam ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes da arbitragem, as partes podem recorrer ao Poder Judiciário para solicitar medidas cautelares. A arbitragem poderá ser usada para solucionar conflitos em contratos trabalhistas e entre empresas e a administração pública. Esse é um dos pontos em que a Câmara dos Deputados alterou o texto original. A emenda exige uma regulamentação prévia para a adoção da arbitragem nos contratos públicos. Esta alteração foi rejeitada pelo relator no Senado. No parecer, o senador José Pimentel alega que a espera da regulamentação poderia atrasar a aplicação da nova lei da arbitragem. Um instrumento para prevenir riscos e corrigir desvios nos gastos públicos. Essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada há 15 anos. No Congresso Nacional foi cerca de 1 ano de tramitação. Em pauta, uma lei que pudesse equilibrar a relação entre receitas e despesas públicas, por meio do cumprimento de metas, algo inédito no país. Em abril de 2000, o Senado aprovou o projeto de lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos hoje votando esta lei com 110 anos de atraso, senhor presidente. A sanção veio pouco tempo depois, em 4 de maio de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe limites e condições para a concessão de incentivos fiscais, inscrição em restos a pagar e contratação de pessoal. Nesse caso, os gastos máximos são de 50% da receita corrente líquida para a União e 60% para estados e municípios. As penalidades variam de multa à prisão. Na década de 90, o país viveu uma séria crise com vários estados e municípios endividados, sem poder pagar as suas dívidas. A União faz um esforço enorme para assumir essa dívida de estados e municípios, que são os refinanciamentos, que são dívidas que foram fruto de uma gestão não responsável. Então, a LRF ela é concebida para aquela realidade que se tinha. Uma transformação importante, isso é qualidade e mérito da LRF, é que hoje a responsabilidade fiscal ela é vista quase de uma forma dogmática. A responsabilidade fiscal é um princípio da administração pública e os governos, de certa forma, reconhecem essa relevância, a importância da responsabilidade fiscal na atuação da administração financeira. Desde que foi sancionada, a lei sofreu apenas uma alteração. Foram incluídos dispositivos para aumentar a transparência, como a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração dos orçamentos e a liberação em tempo real de informações sobre as execuções orçamentárias. 15 anos depois de criada, é considerada pelos senadores um avanço para o país. Todo gestor público hoje sabe que, se não obedecer
as regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai responder na justiça, vai responder criminalmente, inclusive. Então, nós, do país, temos que parabenizar a forma como essa Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada no Congresso Nacional, mas como está sendo executada e fiscalizada no nosso país. Parlamentares também consideram que podem aprimorar o texto. Estabelecer normas de limite prudencial para o setor educacional. Talvez esta seja uma mudança admissível, né? Porque é preciso valorizar a profissão do professor. E as unidades federativas estão impossibilitadas de pagar melhor remuneração a professores em razão do limite prudencial. Mas mais transparência ainda. E de preferência uma transparência online, como se diz hoje, automático, e não a cada ano a gente descobre os erros que foram cometidos no ano anterior. Tem que ser todo dia a gente saber como é que andam as contas públicas. O aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal repercutiu na sessão plenária desta segunda-feira. Não é essa conta que nós Para o senador Romero Jucá, a lei corrigiu distorções na gestão pública em todo o país. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a gestão de estados, municípios, de mesmo do governo federal, eram gestões frouxas. Eram gestões que não tinham efetivamente um acompanhamento, um controle e uma cobrança e punição, né, em condições de se fazer cumprir aquela máxima que só se deve gastar o que se arrecada, que o dinheiro público tem que ser bem aplicado, enfim, que o serviço público precisa funcionar bem e gastar de acordo com a necessidade da população. O senador José Agripino reconheceu que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe avanços, principalmente nas gestões estaduais e municipais, mas destacou que o texto precisa avançar no controle de gastos da União. Quanto é que a União pode tomar de endividamento? Qual é o seu limite? Estado e município está regulamentado. A União não tem limite. Na hora em que se comemoram os 15 anos da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, é preciso que o Congresso acorde para essa realidade dura. A Comissão de Agricultura se reuniu nesta segunda-feira para discutir a medida provisória 673, que dispensa o licenciamento e emplacamento de veículos automotores no meio rural. A medida provisória determina um registro único para tratores e máquinas agrícolas produzidas a partir de 1º de janeiro de 2016. Segundo dados do Ministério da Agricultura, mais de 90% da vida útil destes veículos se passa dentro das propriedades rurais, o que não justificaria o uso de placas. Segundo os participantes, devido ao valor de mercado destas máquinas, as quantias pagas em licenciamento e emplacamento são muito altas e significam um gasto adicional que acaba prejudicando os produtores rurais. Qualquer tipo de alíquota que obrigatoriamente incida sobre valores acima de 200, 300, 400, nós temos grandes máquinas colhedoras, nós temos máquinas de pulverização agrícola que chegam em valores de R$800 mil com relativa tranquilidade. Então, qualquer nível, qualquer alíquota que incida necessariamente sobre um valor dessa magnitude tem um peso extremamente relevante. Eu acho que o mais importante dessa MP, o que ela tem foi o seguinte: ela começou a distinguir os veículos agrícolas para uso agrícola dos demais veículos rodoviários e demais usos, né? Ela começou a acatar uma ideia, um conceito mundial que na regulamentação americana, da França, da Espanha, da Argentina, tem um tratamento diferenciado para as máquinas de uso agrícola. Nosso ponto de partida para a discussão dessa MP é não criar mais nenhuma taxa ou imposto que vai onerar ainda mais o custo de produção de nossos agricultores. Entendemos que deva existir controle sobre a frota de tratores e implementos agrícolas, com um registro simples e sobre a circulação dos mesmos em vias públicas, aplicando-se as normas já existentes do Código de Trânsito. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima.